2011 surgiu um músico e escritor chamado Bill Wurtz. E hoje eu vou te contar a história de como eu descobri esse gênio que você não faz a menor ideia que existe. A única coisa que eu sabia sobre ele era o seu canal no YouTube, ao qual ele postava vários vídeos curtos, tipo esse. What is love? Fruit, no. Bread, no. Fruit and bread, probably not. Is it a conversation? Is it a four-letter word that you can use in various ways that are mostly positive? Hell yeah. Eu achava os vídeos dele bem engraçado porque eram sempre bem aleatórios desse jeito, mas depois que eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre quem ele realmente era, eu fiquei impressionado. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na descrição do canal dele e ver que ele sempre coloca em todo vídeo o próprio site dele, billwurtz.com. E é assim que é o site dele. Tem escrito músicas, vídeos, notas, outras categorias e modo expert. Tá, vamos por partes. Se a gente for na aba de música, você basicamente tem uma lista com vários arquivos em MP3 de todas as músicas dele desde 2009. A aba de vídeos é basicamente a mesma coisa, só que com todos os seus vídeos. This is my hood. E a aba de notas, adivinha o que tem lá dentro? Várias notas e textos muito estranhos, tipo pessoa, fala, caminha, áudio, música, eu estou tão assustado. Cara, eu não faço a menor ideia do que é isso. E quando a gente clica em outras categorias, a gente tem acesso a outras abas. Tem a aba de perguntas, que é literalmente um lugar que você pode perguntar coisas pra ele e aparentemente é realmente ele quem responde. E ele continua respondendo as perguntas até hoje. Tem a bio dele que basicamente diz: acidentalmente vim para a Terra. É estranho. Ok. E no fundo do site, uma outra aba que se chama outras categorias. E aqui, meus amigos, as coisas realmente são estranhas. Tem uma página para você pedir para ele fazer um anagrama, que basicamente você escreve uma frase e ele faz uma frase com as letras que você usou, tipo hot dog, que é cachorro quente, hot god, que é Deus quente. I wish to become sad. Eu queria poder me tornar triste. Hot weed, I am so basic. Maconha quente, eu estou tão básico. E depois de todas essas abas, a gente finalmente chega aonde eu queria, que é a aba realidade. Nessa aba está escrito qual é a senha, e tem um lugar para você digitar a senha e um botão escrito eu não sei. Como eu não sabia a senha, eu cliquei no botão eu não sei, e então eu fui para a categoria mais interessante de todas. Uma lista com vários vídeos com datas específicas que basicamente é o diário dele. Em cada vídeo ele fala um pouco sobre o que está acontecendo com ele e no que ele está trabalhando, e é feito de uma maneira muito interessante. It's late October 2015. This is the big issue, and it's turned into a bigger issue. It was a huge issue. It was already the hugest, biggest issue. It's turned into a bigger issue. That's how it's changed since it was a humongously huge issue. Since then, it has transformed into a larger issue than it was before, when it was a huge, tremendously, terribly huge issue. Hope that kind of explains what's going on. The issue, it's just like, I've been around in circles so many times that I've dug out the old system. Even if you had time, you would not know what to do. I think there's four main horsemen here. Songs, improvised content, like at the keyboard and or singing, behind the scenes / journal, long videos in general, particularly topics. And all four of those categories have major issues of confusion in them. And they're all completely all-consuming in terms of time. You know, my life is flashing before my eyes and I'm like, I'm not gonna get to do anything that I want to do in life. It's really kind of, I'm not there right now. I don't have this figured out right now. But nesse momento eu já tava tipo, meu Deus, quem é esse cara e por que ele é tão estranho e tão interessante assim? Porque apesar de eu não estar entendendo nada do que eu tava achando, eu fiquei impressionado com o quão bem feito era todas as partes do site e como cada coisinha parecia funcionar muito bem lá. Eu tinha a sensação que tudo ali tinha um sentido e um propósito. Eu passei horas assistindo os vídeos estranhos do diário dele e quando ele estava no meio do ano de 2016, ele estava falando bastante sobre algum tipo de vídeo sobre o planeta Terra, mas eu não estava entendendo muito bem do que ele estava falando, porque ele não dá contexto nenhum do que ele realmente está fazendo. something gave me the idea to look again at the entire world. The first sentence of the script fell on my head. Usually when that happens, it's a sign that you're onto the video and that's enough
So all this history of the world, like history of the planet, the star, the universe, if you think this is possible, or this happened for any reason, you have to accept that infinite versions of this happen constantly. And I can't even use the word everywhere because that relates to space. So it's like there's infinite everything and it can't be placed in space or in anywhere. That's the same thing as dreaming. That's the same thing as you're making it up. So I'm watching multiple documentaries about stuff to try to get a handle. I'm ready to go forward with the script. We're gonna start with Quarks. I need to put Earth in a very sensible context. Mas ao mesmo tempo que eu tava vendo o site dele, eu tinha deixado o canal do YouTube dele aberto. E eu vi que seu vídeo mais assistido com mais de 140 milhões de views se chamava A História Completa do Mundo, eu acho. E meus amigos, eu acho que esse virou o meu vídeo favorito de toda a internet. Ele conseguiu juntar história com ciência e explicar coisas complexas de uma forma muito artística e muito inteligente. Infelizmente o vídeo todo é em inglês, mas se você procurar, provavelmente você consegue achar esse vídeo legendado. O vídeo é literalmente ele contando toda a história do mundo, usando figuras de linguagem muito fáceis de entender, com uma animação muito bonitinha e muito fácil de absorver as coisas, pegando todos os 10 anos de aula de história que você vai ter e resumindo isso em 20 minutos. Congratulations, the world is now a bunch of gas in space. But it's getting closer together. And it's getting closer together. And it's getting closer together. It's a storm. New shit just got made. Better farming was just invented in a sweet dank valley right in between these two rivers, and the animals are helping. Guess what happens next? More food, and more people who came to buy the food. Now you need people to help make the food and keep track of the sales. And now you need houses for people to live in and people to make the houses. And now there's more people and they invent things, which makes things better. And more people come and there's more farming and more people to make more things for more people. And now there's business, money, writing, laws, power. Society. Depois disso, eu fiquei viciado no conteúdo dele. Eu não parei até agora de ouvir as músicas que ele faz, eu explorei ainda mais no site dele e existem muitas outras coisas escondidas. E pra mim, o mais interessante de tudo isso é especificamente a maneira que ele procura se expressar. Porque ele tem esse estilo de usar uns textos estranhos e distorcer a voz desde 2006. Ele simplesmente não mudou o estilo dele em momento nenhum. Eu cheguei depois a ver algumas entrevistas que ele deu, mas o mais engraçado é que os momentos que eu sentia que eu mais conhecia e entendia quem ele era e o que ele fazia, foram os momentos que eu via o site dele e via as coisas que ele fez, porque a maneira artística que ele encontrou de se expressar dizia muito mais sobre ele do que ele simplesmente explicando o que ele faz pra outra pessoa. Você pode achar que ele realmente não é um gênio e que na verdade é só um cara que faz conteúdo na internet, e tudo bem. No fundo ele realmente é só um cara que produz conteúdo. Mas eu fiquei muito intrigado com essa maneira estranha dele de se expressar há mais de 16 anos que ele faz música, escreve, coloca coisas no site dele, e todo o ambiente que ele criou com anos de história fez eu me sentir como se eu tivesse entrado em um outro mundo, o mundo de Bill Wurtz, e isso pra mim é espetacular. Eu adoro analisar coisas assim na internet, tanto que eu fiz um vídeo exatamente igual a esse, analisando o TikTok. Então se você quiser assistir esse vídeo, é só clicar nele que está aparecendo na tela agora.